O Zaidão, o governador da Bahia, Rui Costa, que é investigado no inquérito da Polícia Federal, isso conectado com o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ele num dos questionamentos, isso tem a ver com a pandemia do coronavírus e investigação de desvio e tudo mais. Ele contratou uma empresa, e aí é uma empresa que lidava com cannabis, com maconha, porque ele não dominava, e fez isso porque ele não dominava a língua inglesa. Essa foi a justificativa. Acompanhou essas ainda? E é muito grave, né, Ronald? Porque isso resultou num golpe contra os cofres públicos de 48 milhões de reais. Esse dinheiro foi entregue para a compra de respiradores. E aí, é bom lembrar que ele presidia, na época, o consórcio Nordeste, ou seja, os 9 estados do Nordeste fizeram um consórcio para administração, gestão no enfrentamento do coronavírus. E aí, há esse inquérito aberto na Polícia Federal, junto ao STJ, que é o Fórum para Governadores, porque ele é o principal responsável, como presidente do consórcio e como governador da Bahia, por esse golpe que aconteceu, um dos que aconteceram durante a pandemia. Nós não podemos nos esquecer o que aconteceu no Pará, o que aconteceu no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro houve algum efeito, embora limitado, absolutamente limitado ao Witzel. Comprados, mas não foram entregues. O dinheiro do povo pagou, mas o equipamento não chegou. Quando chegou, houve casos, aconteceu no Pará, de equipamento inadequado, que não servia para o problema provocado nos pulmões pelo coronavírus. Respirador inútil. Ou seja, a consequência era a gente morrendo. Quantas pessoas teriam sido salvas, por exemplo, se esses 48 milhões para a aquisição de 300 respiradores? E aí, os médicos, principalmente aqueles de UTI e que trabalharam durante a pandemia, ainda trabalham, podem dizer o que 300 respiradores significam em termos de tentativa de salvar vida. Quantas pessoas poderiam ter sido beneficiadas? E aí, na conversa que ele tem com a delegada federal Luciana Caires, ela pergunta, o depoimento está anexado no inquérito lá no STJ, se não chamou a atenção dele quando ele foi assinar o contrato com a tal HempCare, que é a empresa contratada para fornecer ventiladores pulmonares, era uma empresa especializada em vender medicamento à base de maconha. Não é nem um problema de ser à base de maconha ou à base de couve ou de azeitona. Não é esse o problema. É que ela não tinha nada a ver com respiradores. Como não tinha aquela empresa de vinho, né, Zaida? Como não tinha empresa de vinho lá no norte do país, foi no Pará, né? Isso. E qual foi a resposta dele? Mas quando não chamou a atenção uma empresa que mexe com medicamento à base de maconha, sei lá, entregar 48 milhões de reais? Ele falou, não, eu confesso que não, lá tinha representantes de produtos farmacêuticos, estava essa denominação da empresa e não me chamou a atenção no momento, pelo nome, ele ainda falou assim, não me chamou a atenção no momento pelo nome, até porque eu não tenho pleno domínio da língua inglesa, portanto eu não domino. Peraí. Uma coisa, nenhum governador, nem presidente da República é obrigado a saber inglês no Brasil. O cara é obrigado só a saber português. A função exige que ele domine a língua portuguesa, pelo menos razoavelmente. Ele não é obrigado a saber qualquer outro idioma. Mas não importa. Se ele vai assinar um contrato com uma empresa estrangeira, e se o documento está em inglês, ou que empresa é essa, você tem de perguntar para quem sabe. Ó, esse meu assessor aqui sabe tudo de inglês. O que está escrito aí? Ou então, que empresa é essa? Aliás, se fosse uma empresa da Paraíba ou da China ou dos Estados Unidos, que empresa é essa? Que capacidade eles já demonstraram de que poderão entregar 300 respiradores? Eu preciso saber. Eu vou assinar esse negócio.
Como assim eu não domino inglês? Então não vi que era uma empresa especializada em venda de medicamento à base de maconha. É no mínimo, incompetência. Aliado a uma certa negligência, né? Ah, essa empresa aí que me apresentaram, então vai essa aí. Outro questionamento é que o pagamento a tal Hempcare foi feito antes de assinar o contrato com a empresa. Como é que você faz isso? Antes de assinar, não é nem antes de receber o produto. Antes de assinar, você paga. É incrível que haja caminhos para isso, né? Inacreditável que haja como isso acontecer. Que o dinheiro saia do cofre público, né? Como é que saiu do banco esse dinheiro? Assinado. Exato. Em nome de quem? Que contrato é esse? Não assinou ainda. Faz um pix aqui para esses caras, é isso? É um negócio. Aí ele falou que não. Que ele estava tomando conhecimento naquele momento. Ou seja, ele não controlou a saída do dinheiro. Não soube que o dinheiro saiu antes do contrato ser assinado. E a delegada insistiu, então, que o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, alvo da operação da Polícia Federal, afirmara que Rui Costa acompanhava essas questões de perto. Aí ele falou, nesse episódio não, de pagamento ser feito antes de eu assinar o contrato, em hipótese nenhuma. Mas como é que foi feito? Se ele não acompanhava e se ele não autorizou. Então alguém, a revelia do governador, autorizou um pagamento com dinheiro público? Enfim, Ronda. Aí a outra pergunta, o senhor pode esclarecer por que esse contrato não foi publicizado na época? A pergunta foi essa. E ele perguntou, não sei, eu não olho todos os dias o portal da Transparência do Estado, e não sei o que eles lançam, isso não é função do governador. Enfim, Ronald, talvez ele tenha sido apenas incompetente ou negligente, não tenha acompanhado de perto. Mas o fato é que compraram 300 respiradores e não receberam, e pagaram antes da assinatura do contrato 48 milhões. Detalhe, não é um episódio único. Isso aconteceu de diversas maneiras, em diversos níveis, durante a pandemia. Teve gente que se matou para proteger pessoas. Médicos, enfermeiros, motoristas de ônibus, socorristas, motoboys entregando produtos que as pessoas não podiam ir buscar. Mas teve gente que usou a pandemia para ganhar dinheiro, né, Ronald? E só para fechar, Zaidan, antes do repórter Bandeirantes, isso a gente está falando de um governador do estado, de um partido que é uma figura política importante do partido, né, do PT, que tem relevância nacional, você tornar isso público, né, por todas as questões que a gente sabe. Então, ótimo que tenha aparecido. Agora, você já imaginou onde a visibilidade é gigantescamente menor? O que pode ter acontecido? Inclusive em municípios. Isso. Em municípios, ali, uma coisa muito menor e tal. Não precisa ser 49 milhões, né? Pode ser uma compra de 200 mil reais, que é proporcionalmente muito mais do que os 49 milhões para um estado, né? Claro. E o problema é a consequência, né? Gente que poderia ter sido salva, né, Ron? Exatamente isso. Quando a gente fala de corrupção, a corrupção mata, né? Esse é um caso, quando se dizem que corrupção mata, esse caso, se for confirmada a corrupção, evidentemente, né? Depende da investigação, é um caso clássico de que a corrupção pode matar.